na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e façamos a leitura dos versos 18 a 20. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versos 18 a 20. Está assim escrito: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ó Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor numa oração de gratidão pelos benefícios que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado dia a dia, e por um momento tão especial como o dia de hoje, que é comemorado o nascimento de Jesus Cristo, o Natal de Cristo. Abençoa-nos nessa noite, fala ao nosso coração e nos dá cada dia da tua graça e do teu entendimento. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Natal, irmãos, é um dia de grande movimentação, é um dia que o comércio enfeita as suas lojas, os prefeitos, os governadores, e por aí vai, e eles enfeitam a cidade e deixam a sua cidade bonita pelas cores, pelos pisca-piscas, e assim em diante. Eles procuram trazer uma renovação, trazer um meio de que a economia cresça e que as pessoas adentrem as lojas e assim se endividem e comprem e assim façam a sua festa de Natal. Nas mesas, a grande ceia, o peru, o chester e tantas outras comidas que estão lá na nossa casa esperando-nos chegar para assim consumirmos. Essa é a forma como o mundo comemora o Natal. Então, para muitos, quando se fala de Natal, logo o pensamento vem em comprar presentes, em doar presentes, em fazer com que todos se animem e fiquem felizes com aqueles presentes que são dados. Amigos secretos, confraternizações, e por aí a gente percebe que o mundo avança nessa perspectiva do Natal. Para nós, o povo de Deus, Natal é a lembrança do nascimento de Jesus Cristo. Lembramos que o próprio Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade. Tantos foram que anunciaram essa chegada maravilhosa de Cristo. Alguns dos salmos anunciavam já essa vinda de Jesus. Especificamente, o profeta Isaías é aquele que mais invoca o nascimento de Jesus. O evangelista Lucas, logo na sua introdução, ele começa a mostrar que Cristo veio para resgatar, para dar vida àqueles que assim foram escolhidos pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Então, o próprio Jesus foi o maior presente que Deus concedeu a cada um de nós. Quando damos um presente, geralmente é por gratidão, admiração, respeito. Isso é um fundamento, é um mérito de quem recebe.
Mas Deus, quando nos deu Jesus, quando colocou Jesus para que nascesse de uma mulher, Ele deu-nos o maior presente que poderíamos nós receber. Foi Deus quem proporcionou esse grande presente, dando Jesus exclusivamente por graça a cada um de nós. E Ele nos deu esse grande presente, esta grande bondade, mas o sentido verdadeiro do Natal é a reconciliação. Notem, irmãos, que até no mundo as pessoas tentam se reconciliar nesse período de Natal. Às vezes, alguém tem uma intriga com outro, alguém brigou com outro, alguém tem raiva de outro, alguém quer até mesmo, deseja a morte de outro, mas quando se aproxima os dias de Natal, de final de ano, começa-se então a se pensar numa reconciliação, em rever os conceitos daquilo que foi feito durante o restante do ano. Mas o texto que nós lemos, a recomendação que Paulo dá à igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto, é que tudo provém de Deus, que foi o próprio Deus que nos deu a graça, o mérito, para que nós pudéssemos servir. Porque sabe, irmãos, de nós, nada tínhamos de bom. Nada merecíamos, senão Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, mandou seu Filho Jesus para, assim, trazer a reconciliação nossa com Ele. Foi o principal foco. Quando Ele envia Jesus, foi para que nós, aqueles que andávamos perdidos, aqueles que nós que andávamos nas trevas, assim fôssemos reconciliados e passássemos a andar no reino da sua luz. Então, Deus enviou Jesus para que o homem pudesse se reconciliar consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Portanto, irmãos, precisamos, dentro dessa perícope lida que Paulo escreve à igreja de Corinto, pensar em algumas circunstâncias que Deus coloca para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Em primeiro lugar, eu queria pensar com os irmãos que Natal é tempo de reconciliação. Esse é o principal foco da nossa reflexão nessa noite, é que Natal é tempo de reconciliação. Como eu fiz uma citação, uma explanação do que é o Natal no mundo, nós percebemos que há uma aproximação entre as pessoas, entre os comerciantes, entre os clientes, entre os amigos de trabalho, do trabalho, da faculdade, da igreja. Quantas confraternizações nós fizemos na igreja? Acredito que aí umas 3 foram feitas na igreja. Para quê? Para que houvesse reconciliação, reaproximação, alegria, comunhão entre os irmãos. E gostaria, irmãos, em primeiro lugar, de dizer que a primeira reconciliação tem que ser conosco, comigo mesmo. Essa reconciliação, a primeira de todas, é que no Natal que nós podemos perceber o quanto somos amados e valorizados. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus enviou seu único filho para nascer como homem e viver entre nós, sujeito a todas as provações, a todas as dores, a todas as tentações, para compreender o homem e o homem ter uma maior compreensão dele. É interessante, irmãos, que esse amor que João diz lá no capítulo 3, no verso 16, é um amor incomparável. É um amor que transforma,
é um amor que salva, é um amor que traz o homem à reconciliação. Veja que o próprio Jesus viveu entre nós, tendo as mesmas dificuldades que nós temos, embora que nele não houve nenhum pecado, nenhum dolo. Ele foi o Cordeiro Pascual, o Cordeiro perfeito. Nele não houve falha alguma, diferentemente de nós, que somos pecadores, que somos falhos e que muitas e muitas vezes entristecemos a este Deus que nos presenteou o seu Filho para nos dar vida eterna. E hoje, irmãos, nós comemoramos o Natal porque Deus deu seu Filho Jesus em nosso lugar. Sabe, irmãos, sobre a minha pessoa e sobre vocês, o que existia era uma sentença de morte. Estava lá prescrito, condenado. Isso era o que estava sobre cada um de nós. Mas Jesus veio por graça, por misericórdia, por bondade, para nos resgatar, nos salvar e pagar sobre nós aquela sentença de condenado para agora resgatado, salvo em Jesus. O Natal, ele traz toda essa beleza que citamos. Traz tudo o que está aí na cidade. Quem tem dinheiro, vai lá para Gramado, Cidade Luz, vai para Garanhuns, Cidade Luz, para desfrutar das belezas daquele lugar. Quem não tem dinheiro, vê pela televisão, né? No meu caso, vejo pela TV. Mas é economizar, né? Eu tento, mas não dá não, que é muito caro. É, né? Pronto, isso mesmo. Então, irmãos, os irmãos que foram lá, eu acho que o ano passado, né? É belo, né? É lindo demais. Isso ali é a mão do homem. Imagina a mão de Deus, o gracioso Deus que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, os versos 6 a 11, encontramos a essência do Natal na escrita que Paulo disse. Ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo isso, irmãos, ele fez por você. Tudo isso ele fez no seu lugar. Fez para que você fosse salvo com ele. Fez para que você se reconciliasse com ele. Para que você tivesse vida eterna e entendesse o valor da morte dele ali na cruz por você. O quanto ele te amou para que hoje você pudesse estar aqui conosco, comemorando esse dia de Natal. Diante disso, irmãos, devemos nos olhar sobre essa perspectiva, valendo-nos pelo que temos como bens e títulos. O nosso grande valor está determinado por Deus. Devemos nos alegrar sempre. Somos especiais aos olhos de Deus. Você é especial aos olhos de Deus. Nós somos especiais aos olhos de Deus. Como citei, de condenado a resgatado, a salvo. Foi por amor que ele fez isso. Foi por amor a você. Foi por amor a mim que ele subiu aquela cruz, que ele entregou a sua vida para nos dar salvação, para pagar aquela sentença
de condenação que existia contra nós e nos transportar, nos tornar seus filhos amados. Apesar, irmãos, de sermos ainda pecador, apesar de ainda cometermos pecados e pecados diante de Deus, eu tenho dito e costumo falar que eu falo isso para mim, nós constantemente nos rebelamos contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Nós viramos as costas para Deus. Entristecemos o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração. Sabe, irmãos, aqui, nessa região, só Ele sabe o que se passa. Só Ele conhece o que aqui está e o que aqui se passa. E Ele conhece muito bem a mim e a você. E foi por amor que Ele fez isso por nós, sem nenhum mérito nosso, sem nenhum merecimento de Deus. Deus enviou o seu maior presente, o seu único filho, para morrer no seu e no meu lugar. Por essa razão estamos hoje aqui. Por essa razão estamos comemorando o Natal. É porque Cristo nos amou, nos salvou, nos regenerou e continua dia após dia nos regenerando. Tem um verbo no grego que o auristo, que ele tem uma ação que começou no passado, continua no presente e será a continuidade no futuro. É a ação de Deus. É assim. Ele nos salvou lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Ele nos salva agora e Ele continua nos salvando até a eternidade. Quando lá nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele, recebendo agora esse grande e maior benefício da salvação concluída do seu Filho Jesus, que morreu ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas em segundo lugar, irmãos, nós gostaríamos também de pensar com vocês que temos que nos reconciliar também com o nosso próximo. Eu introduzi lá no começo dizendo que às vezes intrigas, brigas, conflitos acontecem durante o ano. E no Natal é o momento de podermos parar um pouco, pensar um pouco, refletir, ir ao nosso irmão, pedir perdão, sabe? Porque a palavra de Deus nos recomenda que não é a pessoa que te ofendeu que tem que vir a você e pedir perdão. É você que foi ofendido, machucado, que sofreu, que chorou, de ir e pedir perdão para que essa reconciliação aconteça. É fácil? Não, irmãos, não é fácil. Mas do que adianta eu amar aqueles que me amam? Que proveito eu tenho de só fazer ou tentar viver em alegria com aqueles que me amam, com aqueles que estão ao meu lado? Não adianta, irmãos, eu preciso ir além disso. Sei que é muito difícil, sei que é complicado, sei que machuca, sei que dói, mas é necessário que possamos ser homens de Deus e que possamos nos colocar diante dele. Sei que é muito difícil a gente manter comunhão com seres imperfeitos, com seres falhos, e que muitas vezes nos ferem, nos machucam e até mesmo tentam nos destruir. Quantas pessoas, às vezes nós nem sabemos, Deus nos dá o livramento e nós nem sequer sabemos, mas quantas e quantas vezes pessoas tentam nos destruir. Pessoas que adentram o mundo espiritual aí da feitiçaria, do espiritismo, e lá tentam fazer trabalho para destruir a vida de alguém. E Deus, irmãos, quantos livramentos tem nos dado
devido a essas situações que muitas vezes nós nem sabemos que estão acontecendo. Mas precisamos saber, irmãos, que mesmo aqueles que ferem a nossa alma, que ferem o nosso coração, que ferem o nosso entendimento, nós precisamos ter reconciliação com eles. Nós precisamos dar a oportunidade. Eu, às vezes, costumo dizer, irmãos, que eu sei que alguns discordam, mas eu costumo dizer que o perdão a gente dá. Só não somos obrigados a continuar aquela mesma amizade, aquela mesma convivência com aquele que nós perdoamos. O perdão a gente libera, o perdão a gente concede, mas às vezes não dá, não tem condições mais de caminhar com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa não muda, ela continua do mesmo jeito. Ela continua querendo o seu mal. Mas nós, irmãos, precisamos, no período do Natal, levar a reconciliação com o nosso próximo. Essa é a data oportuna para perdoar e pedir perdão. Normalmente, irmãos, eu quando era mais jovem, a gente na rua brigava um com o outro, e aí ficava intrigado por um período, aí quando chegava nesse período do ano, aí o colega dizia, não, tem que falar com ele, não, vamos falar com ele, até chegar e reaproximar. Era uma intriga, irmãos, assim, que a gente não tinha nem tanta perspectiva, que a gente, a partir do momento daquele perdão, a gente já passava a conviver como se nada tivesse acontecido. E é dessa forma que nós devemos nos reconciliar com o nosso próximo. Como eu disse, primeiro nós temos que ter a reconciliação com Deus, que é a própria reconciliação minha para com Deus. Depois eu tenho que me reconciliar com o meu irmão. Então, Natal, final de ano, é tempo de parar, é tempo de pensar, é tempo de se reconciliar, de buscar, de perdoar e de ser perdoado. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos que Deus nos perdoe como nós perdoamos aos nossos devedores. Vejamos o que está escrito em Mateus 6, de 12 a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não vos perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus, para nos perdoar, enviou Jesus. É Natal, irmãos, é o nascimento de Jesus. Foi Deus quem nos deu a oportunidade. Foi Deus quem nos deu o privilégio de poder falar com Ele, de poder receber a salvação do seu Filho Jesus. E o Natal chegou para nós. Por conta do Natal, devemos perdoar o nosso próximo. As mágoas, os ressentimentos, quando alojados na alma, elas produzem vários tipos de enfermidade. O provérbio vai dizer que o coração triste, que o entendimento triste resseca, enfraquece, adoece os ossos. Mas um coração alegre aformoseia o rosto. A palavra de Deus, ela sempre vai nos dar a orientação necessária para podermos viver em plena comunhão com Deus e com o nosso próximo. Então, quando estamos ressentidos, quando estamos magoados, nós entristecemos e muitas vezes, irmãos, até adoecemos. Até a enfermidade chega no nosso corpo, porque o nosso coração está amargurado, triste, e nós muitas vezes não sabemos o que é, mas essa doença está na nossa alma. O perdão não só faz bem a quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa. O perdão, ele liberta, ele faz maravilhas, ele abre as portas, abre a comunhão nossa para com Deus. Quando nós concedemos o perdão, recebemos de Deus o perdão. E assim somos
canal de bênçãos para que num dia como o Natal a alegria seja completa em nosso coração. Em terceiro lugar, irmãos, precisamos ter a reconciliação máxima com Deus. O homem, por natureza, está em inimizade contra Deus. Por que esse homem está em inimizade contra Deus? Porque ele peca constantemente. Somos rebeldes. Deixamos o velho homem ressurgir, renascer dentro de nós. E aí nos rebelamos contra Deus, viramos as costas contra Deus, esquecemos da sua graça, da sua bondade, que ele que tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo. Veja o que o texto diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É o que Paulo escreve à igreja de Corinto. Possivelmente, aqui na igreja de Corinto tinha um problema muito grande de conflitos. Nós sabemos que essa carta que Paulo escreve aos Coríntios, escrevendo duas cartas, porque Corinto era uma igreja, era uma cidade portuária, e de várias localidades migravam cristãos para a igreja de Corinto. Por essa razão, irmãos, ali muitos traziam os seus costumes, as suas crenças e queriam introduzir dentro da igreja. A ponto de Paulo, no capítulo 11, fazer a recomendação da Santa Ceia, aqui fazer a recomendação da reconciliação, e assim mostrar que há uma necessidade de estarmos atentos para a comunhão com o nosso Deus. O pecado é a causa de toda inimizade e separação. O homem está totalmente incapacitado para pagar sua dívida diante de Deus. Por conta disso, está completamente perdido. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, providenciou a reconciliação, enviando Jesus para pagar a sua dívida e resgatar o homem, salvando-o da condenação eterna. É o grande presente de Deus para nós neste Natal. Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, no capítulo 2, os versos 14 e 16, ele diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A ação, a morte de Jesus ali na cruz foi para que fôssemos amigos de Deus, fôssemos filhos de Deus, fôssemos reconciliados com Deus e vivêssemos para Deus. Foi para isto, irmãos, que Deus nos chamou. Foi para isso que você hoje, esta noite, está aqui. Não foi por causa da cantata que você está aqui, mas foi porque Deus te chamou para te dizer que Ele te deu o maior presente que você pode ter, que é o seu Filho Jesus Cristo, que se entregou ali na cruz do Calvário para te dar vida eterna. No mesmo texto que afirma a nossa reconciliação, também afirma a nossa missão. A todos os reconciliados, Deus deu a eles o ministério da reconciliação,
e confiou a mesma palavra da reconciliação. Então, irmãos, temos aqui um imenso privilégio de Deus nos dar os meios, as condições e nos orientar de como devemos andar e fazer. Se queremos fazer a vontade de Deus, devemos estar reconciliados com Deus. Devemos fazer a sua vontade. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, 17, se não me falha a memória, ele diz assim: orai sem cessar. Não pare, irmãos. Ore em todo o tempo. Não deixe para amanhã. Não deixe para o final da tarde. Mas ore. Mas busque. Está sem fazer nada. Eleve o seu pensamento ao trono da graça e fale com Deus. Por intermédio de Jesus. Pela intermediação do Espírito Santo. Fale com Deus. Peça para que Ele encha o seu coração. Peça para que você esteja cheio de Deus. Para que você viva intensamente Deus na sua vida. O Quarteto Gileade canta uma bela canção que fala que a oração é a chave da vitória. Quer ser vitorioso? Ore. Quer conseguir algo? Ore. Não pare, não deixe de orar. Escuta depois essa canção lá, Quarteto Gileade. Oração é a chave da vitória. Medita um pouco. Ah, está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Mas ele está te dizendo lá o que a Bíblia manda que a gente faça. Quer ter paz? Quer acabar os conflitos da sua vida? Busque a esse presente que Deus enviou para te salvar, que é Jesus Cristo, o seu Filho, o único Filho enviado para nos reconciliar com Ele. Nesse texto, irmãos, que se fala de reconciliação com Deus, conosco, e a nossa forma de viver, Deus nos deu a missão, o ensinamento, que devemos pregar a reconciliação. Às vezes, irmãos, alguém nos procura e descasca a lenha de alguém. E muitas vezes o que é que fazemos? Ajudamos. Onde o que deveríamos fazer? Irmão, vamos orar. Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos pedir a Deus que quebre essa ação. Porque Deus não quer que você saia falando mal de outrem. Mas o que Deus deseja é que você viva em comunhão com o outro. Ore pelo outro. Faça a vontade de Deus, porque se você orar uns pelos outros, sendo suporte um dos outros, você vai estar vivendo o verdadeiro Natal. Você vai estar vivendo esse presente maravilhoso que Deus nos deu, que foi o seu único Filho Jesus, para que pudéssemos comemorar o verdadeiro Natal. Então temos esse grande privilégio, essa grande responsabilidade de sermos instrumentos na reconciliação entre as pessoas. Somente através da palavra reconciliação, o homem pode se voltar para Deus. Essa missão, desejada pelos anjos, foi confiada a mim e a você, meu irmão. Que o Natal nos encha de alegria, nos encha de esperança, para que possamos viver o verdadeiro Natal. E concluo, irmãos, dizendo que a obra da evangelização é uma das mais importantes do reino de Deus. É através dela que o pecador perdido é regenerado e salvo. É a nova criatura e filho de Deus, herdeiro e coparticipante da natureza divina. Essa obra
só pode ser realizada com eficácia na dependência do Espírito Santo. O Espírito de Deus continua agindo na grande transformação do ser humano. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, no verso 16, as seguintes palavras: Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aplico, irmãos, algumas situações, dizendo que estamos iniciando um novo ano. E com ele se renova o nosso compromisso com o ministério da reconciliação. Como igreja presbiteriana Boas Novas, recebemos o ministério da reconciliação e Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Somos desafiados para multiplicar os esforços evangelísticos e ganharmos muitas e muitas almas para Cristo. Esse ano de 2023, que essa igreja cresça, que essa igreja se multiplique, que essa igreja esteja aos pés da cruz, esteja vivendo a unção do Espírito Santo de Deus. Eu não vou estar aqui com vocês, mas o meu coração estará com vocês aqui em 2023. E que Deus seja gracioso, que Deus abençoe, que Deus derrame um reavivamento na vida de cada um de vocês. Se comprometam, vivam intensamente 2024. Vivam intensamente esse novo ano. Não percam uma oportunidade, porque esse ministério da reconciliação foi confiado a vocês. Vocês têm agora a obrigação de propagar, anunciar as boas novas do Evangelho. E que o Espírito de Deus seja derramado intensamente na vida de vocês. E vocês vivam esse ano de 2024 um verdadeiro ano abençoado pelo Senhor. Feliz Natal. Própria, para a gente se lembrar que a gente precisa perdoar. Sempre perdoar. Porque Cristo